Você vai aprender a ver o que nunca foi dito, mas não com os olhos, nem com os ouvidos, com algo mais antigo, mais esquecido, com aquela parte sua que sempre soube, mas foi ensinada a duvidar, porque há algo que ninguém te contou. As pessoas não se escondem de você. Elas se escondem delas mesmas, e é por isso que você ainda não vê o que está bem na sua frente. A maioria caminha pela vida acreditando que entende os outros, mas tudo o que conhecem são cascas, aparências, reações. Olham para os gestos, acreditam nas palavras, se encantam com os sorrisos ou se irritam com as posturas. Mas tudo isso é superfície, e a superfície engana, porque toda superfície existe para proteger o que está ferido por baixo. George Gurdjieff dizia que o homem vive dormindo e que tudo o que chamamos de eu é apenas um reflexo condicionado. Reações aprendidas, palavras emprestadas, medos herdados. O homem não se conhece, vive como uma máquina e enquanto não desperta, vive cego, até de si mesmo. Nietzsche, do outro lado, gritava verdades com lâminas, e uma delas ainda ecoa nas entranhas de quem ousa olhar além. Todo espírito profundo precisa de uma máscara. Mas o que ele queria dizer com isso? Que o ser humano, para existir em sociedade, precisa se disfarçar, precisa construir um personagem, uma versão de si que seja tolerável, que seja palatável, que seja amável. Você acredita que conhece alguém? Observe o que o incomoda. Observe o que tenta esconder. Observe onde hesita, onde ri demais, onde desvia o olhar. Você quer aprender a ler pessoas? Então, aprenda isto. Ninguém é o que parece ser. Aquele que parece doce demais pode estar apavorado com a possibilidade de rejeição. O que se mostra forte o tempo todo pode estar em colapso por dentro, implorando para que ninguém note. As pessoas não estão fingindo para enganar você. Estão tentando não desmoronar. Estão segurando a estrutura do próprio personagem como quem se agarra a uma tábua no mar. E o mais perigoso de tudo é que nem elas sabem. Elas acreditam que são aquilo. Como Gurdjieff disse, o homem não pode fazer. Tudo lhe acontece. E isso inclui o próprio personagem. Você acha que alguém decidiu ser frio, ou agressivo, ou controlador? Não. Isso não foi escolha. Foi adaptação, foi proteção. Mas a verdade sempre escapa. Vaza pelas rachaduras da armadura. Quando alguém muda de assunto com pressa, quando o silêncio dura meio segundo a mais do que deveria, quando o sorriso vem antes da resposta e não depois, essas pequenas fraturas carregam mais verdades do que 1000 discursos. E então vem a primeira verdade de Nietzsche. Todos usam máscaras para sobreviver, não porque sejam falsos, mas porque estão feridos. A máscara é a fronteira entre o que a sociedade espera e o que a alma teme revelar. É um escudo, mas um escudo sempre pesa. E o peso se denuncia no desconforto. Quer ler alguém? Não olhe para o que ele te mostra, observe o que o constrange. A segunda verdade te convida ao espelho. O que alguém odeia nos outros é aquilo que mais teme em si. Essa é a ferida projetada. A sombra expulsa de casa, mas que continua rondando pelas janelas dos relacionamentos. Quem ridiculariza o arrogante quase sempre teme ser irrelevante. Quem odeia o mentiroso quase sempre vive calando a própria verdade. Quem critica os frágeis frequentemente é um frágil que nunca foi amparado. Nós odiamos aquilo que denunciaria nossas próprias máscaras. É como se o outro estivesse mostrando o que eu lutei tanto para esconder. E a raiva que sentimos é só medo disfarçado de superioridade. E então você começa a escutar os silêncios. A terceira verdade, o silêncio revela mais que as palavras. Gurdjieff nos ensinou que a palavra é um ruído do ego, mas o silêncio, quando suportado, é um portal. Ele revela os limites do personagem. É no silêncio que a máscara vacila. Observe aquele que hesita antes de responder.
aquele que responde com frases curtas e prontas, aquele que desvia o olhar quando você chega perto da dor. Esse silêncio não é ausência, é confissão. A quarta verdade vem com um aviso sutil. A virtude exagerada costuma esconder vaidade. Desconfie de quem precisa anunciar que é bom, de quem vive corrigindo, pregando, exigindo pureza do mundo. Nietzsche chamava isso de vontade de poder disfarçada. Às vezes, o moralismo é só uma forma de se sentir superior, mas a bondade verdadeira, essa não faz alarde. Ela se dá em silêncio. Ela não precisa provar. A quinta verdade é um terremoto. As pessoas não mentem para você primeiro, elas mentem para si. Sabe aquela pessoa que repete, eu estou bem? Que diz, já superei? Que insiste em, não ligo mais? Ela está tentando convencer a si mesma. Nietzsche via a autoenganação não como uma maldade, mas como uma defesa. Mentir para si é, às vezes, o único jeito de continuar respirando. Por fim, a sexta verdade. Quem se sente superior está tentando esconder a própria inferioridade. Você vê alguém sempre falando de conquistas, de vitórias, de sucesso. Talvez não seja orgulho, talvez seja medo. Medo de não ser visto, de não ser suficiente, de ser esquecido. Por trás do trono, há sempre uma criança tremendo com uma coroa na mão. Gurdjieff dizia que o homem pode viver a vida inteira sem jamais ser real. Pode passar seus dias inteiros representando, se repetindo, reagindo, sem jamais despertar. Ver tudo isso é o início do despertar. Começar a perceber que os outros não são o que dizem, nem o que mostram, mas o que tentam esconder. E talvez, ao ver isso neles, você comece a ver em si. Porque este vídeo não é só sobre entender os outros. É sobre entender por que você se esconde, por que você repete, porque você também montou um personagem e se esqueceu de quem era antes de precisar fingir. Agora te faço uma pergunta. Se tudo o que alguém faz é proteger uma parte ferida, quem é você quando ninguém te exige nada? Essa pergunta vai ecoar por um tempo, mas a resposta talvez já esteja sussurrando dentro de você, bem por trás da máscara, bem onde a verdade começa a escorrer. E no próximo passo, vamos mais fundo, porque ver a máscara é o início, mas ver ela rachar é onde o verdadeiro despertar começa. Você já viu isso acontecer. Está sentado com alguém, talvez um velho amigo, talvez um parente. A conversa parece normal, leve até. E então, do nada, ele endurece o rosto. A voz muda. Você mencionou um assunto banal, um comentário sobre o passado, um gesto, uma lembrança. Mas algo nele se contraiu. Ele diz que está tudo bem, ri, mas os olhos se desviam. E naquele instante, você sabe, tocou num ponto que não podia ser tocado. É assim que a verdade escapa. Não vem nas palavras, vem no que treme, na pausa que não deveria estar ali, no riso que dura meio segundo a mais, no silêncio que se estende sem motivo aparente. Nietzsche sabia, o ser humano é uma ficção ambulante, não porque seja mentiroso, mas porque a dor o obriga a inventar. Gurdjieff diria que o homem é um sistema de respostas mecânicas, vivendo sem saber o porquê de suas reações. Tudo o que chamamos de personalidade é muitas vezes apenas o modo que encontramos para sobreviver ao que um dia nos partiu. E aqui está o fio que costura essa segunda parte. A máscara não cai de uma vez. Ela trinca, ela escorrega, ela se desfaz nos detalhes. Olhe à sua volta. Quantas pessoas você conhece que não conseguem mais relaxar, que não suportam ficar paradas em silêncio, que se ocupam o tempo inteiro como se correr fosse a única forma de não lembrar? Talvez esse alguém seja você. Veja essa mulher que se orgulha de nunca depender de ninguém. Ela comanda, lidera, cuida de todos. Sempre tem uma resposta, mas quando está sozinha em casa e a casa está limpa, o trabalho feito, os filhos crescidos, ela sente um vazio que não consegue nomear. Ela diz que é cansaço,
que é só um dia ruim, mas no fundo, algo a chama. Quando foi que você aprendeu que ser amada significava ser útil? Veja aquele homem que sempre parece seguro, confiante, sólido. Na juventude, não teve tempo de sentir. Precisava prover, precisava ser forte. Agora, aos 50 e poucos, o corpo dói. Mas não é só o corpo, é algo mais fundo, uma saudade do que não viveu, um arrependimento que não sabe colocar em palavras. Ele ri das emoções dos outros, mas no silêncio da madrugada, desce até a cozinha, abre a geladeira sem fome e sussurra para si: será que alguém um dia vai me ver de verdade? Nietzsche dizia: a maioria das ações humanas são motivadas por medo, medo inconsciente. E isso muda tudo. Por que alguém exagera? Por que alguém domina uma conversa? Por que alguém se apaga, diz sim, quando queria gritar não? Por medo. Medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, medo de reviver uma dor que ainda pulsa lá dentro. Você quer ler alguém? Não pergunte o que ele quer, pergunte o que ele não suporta perder. É aí que está o segredo. E então vem a crítica, aquela que parece inocente, casual, mas que se repete. A mulher que debocha de quem se veste bem demais, talvez esteja brigando com o próprio corpo há décadas. O homem que zomba dos sensíveis, talvez nunca tenha sido autorizado a chorar. Nietzsche chamava isso de projeção. Gurdjieff diria que é o eu fragmentado tentando se proteger. Quando alguém aponta demais, é porque não quer ser visto. E o alvo da crítica é só uma distração. A verdadeira batalha é contra si mesmo. Veja bem, aquele que vive em tom de certeza, que fala com segurança inabalável, que jamais admite dúvida, quase sempre está escondendo culpa. Não é confiança, é medo de cair, de desmoronar. Nietzsche via isso nos líderes, nos pregadores, nos mestres que precisavam performar perfeição. E é aí que mora a verdade mais incômoda. Quanto mais alguém precisa parecer invencível, mais provavelmente está fugindo de algo imperdoável em si. E você já viu isso. A pessoa que diz não me importo com o que pensam, e logo em seguida posta 5 fotos seguidas esperando curtidas. Aqui diz, sou feliz o tempo todo, e vive exausta. Exagero é insegurança que grita, porque quando o ego está inseguro, ele fala alto, gesticula demais, quer convencer a todos, inclusive a si mesmo. E então, chegamos a uma das verdades mais sagradas. Quem busca controle em excesso carrega o caos por dentro. Gurdjieff sabia disso. O homem que precisa organizar o mundo todo ao redor está, na verdade, tentando impedir o próprio colapso interno. A mulher que precisa prever cada passo, que se irrita com mudanças, que exige perfeição, está tentando sobreviver à confusão que ninguém vê. Porque quando o mundo de dentro está fora do eixo, o mundo de fora precisa parecer seguro. Pense naquele seu conhecido que planeja tudo, que faz listas, que não tolera surpresas. Pense naquela amiga que organiza a vida de todos, mas não sabe o que sente. Pense em você. Quando foi que perdeu a coragem de improvisar? Nietzsche dizia, o espetáculo é, muitas vezes, o grito de uma alma vazia. E essa é a ferida mais moderna de todas. Vivemos em 2025. O mundo nunca esteve tão conectado e, ao mesmo tempo, tão ensimesmado. Cada rede social é um palco, cada postagem, uma cena ensaiada. Mas por trás das selfies, das frases motivacionais, dos sorrisos calculados, mora a solidão. Mora a fome de ser visto. Mora o medo de não valer nada quando o público vai embora. Você conhece alguém assim? Você já foi assim? Quando alguém se exibe demais, não está pedindo aplauso, está pedindo socorro, está dizendo, veja como eu tento, veja como eu me esforço para existir. Agora você começa a enxergar, começa a ver além. A interrupção constante do outro não é arrogância, é medo de ser esquecido. Aquele que ostenta vitória sem parar carrega uma ferida invisível. Não é competição, é súplica.
Veja que eu existo, veja que eu sou alguém. Gurdjieff dizia que o despertar exige esforço consciente, e esforço consciente exige ver, ver sem fugir, ver sem julgar, ver com o coração desarmado, porque a maioria das pessoas não quer enganar, quer apenas não ser esmagada. E a maioria das reações que você interpreta como ataque, na verdade, são defesa. Defesa de dores antigas, de histórias caladas, de crianças esquecidas que ainda choram dentro de adultos funcionais. Ver isso muda você. Desarma o julgamento, silencia a crítica, te ensina algo raro. Aquele que vê com compaixão se torna espelho, não arma. E pela primeira vez em muito tempo, você sente algo diferente. Não raiva, não culpa, mas uma pergunta suave, quase sussurrada. E eu, onde estou escondido dentro de mim? Você já sentiu que uma pessoa estava dizendo a verdade e mesmo assim algo não batia? A lógica parecia sólida, as palavras bem escolhidas, o discurso impecável. Mas por dentro havia um estranhamento, como se o corpo soubesse de algo que a mente ainda não nomeou. Esse é o ponto onde a leitura superficial falha. É quando você percebe que a verdade de alguém nem sempre está no que ela afirma, mas no que ela evita. Não está no conteúdo do que é dito, mas na origem emocional que sustenta o que foi construído. Nietzsche dizia que ninguém fala com lógica. As pessoas falam com dor. E George Gurdjieff ensinava que enquanto o homem for escravo de suas emoções não compreendidas, tudo o que ele faz é reação, não escolha. Isso significa que a maior parte das opiniões que você escuta, dos argumentos que você lê, das crenças que você confronta, não são o resultado de uma mente livre, são muralhas emocionais construídas para evitar que o trauma volte a doer. Já parou para pensar que a opinião mais firme de alguém pode ser só o grito mais alto daquilo que ele não quer sentir de novo? Um homem pode dizer: "O amor é uma ilusão." E se você escuta apenas com os ouvidos, talvez debata. Mas se você escuta com o coração, sente que o que ele está dizendo é: "Eu amei, eu perdi e não quero mais ser quebrado." E você? Qual é a ideia que você mais defende e que talvez esconda uma dor que ainda pulsa? Nesse ponto da jornada, tudo muda. Você começa a olhar não para as palavras, mas para os medos. Não para o tom, mas para o silêncio entre os tons. Porque cada crença é uma trincheira, e cada ataque, muitas vezes, é só um escudo erguido por alguém que não quer mais sangrar. E então vem a pergunta que rasga: como alguém reage diante da fragilidade do outro? Quer saber quem alguém realmente é? Veja como trata quem não pode revidar. Veja como lida com o erro alheio, com a falha, com a lágrima. Nietzsche dizia que a verdadeira força não se prova no domínio, mas na contenção. Gurdjieff diria que o homem que se conhece não precisa vencer. Ele precisa compreender. Você já foi ferido por alguém que se aproveitou da sua vulnerabilidade? Já sentiu que, no momento em que mais precisava de acolhimento, recebeu julgamento? Comente. Compartilhar sua história pode curar você e lembrar a outros que eles não estão sozinhos. Agora, olhe com mais profundidade. Quem sempre pune o erro provavelmente foi punido por errar. Quem debocha da dor provavelmente nunca teve espaço seguro para sentir. Quem exige perfeição talvez tenha sido amado apenas quando atendeu expectativas. E aqui mora uma das verdades mais silenciosas da alma. Muitas vezes, o adulto que machuca carrega uma criança que ainda chora. Essa criança foi ignorada, comparada, silenciada. Ela aprendeu cedo que ser ela mesma era perigoso. Então criou defesas. Criou regras, criou durezas. Hoje ela vive dentro de um corpo de 40, 50, 60 anos, mas ainda espera ser validada, ainda tem medo do abandono. Você já se pegou reagindo com intensidade desproporcional a algo pequeno? Já sentiu que perdeu o controle diante de um comentário banal, uma crítica suave, um erro alheio? Esse é o passado não resolvido, ainda tentando se proteger.
E então, outro padrão se revela. Quem tem pavor de ser esquecido vive implorando para ser notado. Ou mulher que muda o visual toda semana. O homem que fala alto demais em reuniões. Aquela pessoa que se ofende quando não recebe atenção. Por fora, parece vaidade, mas por dentro, é só um grito. Por favor, veja que eu existo. Não me deixe desaparecer. Você conhece alguém assim? Ou sente que isso também vive em você? Fale sobre isso nos comentários. Às vezes, dar nome ao que sentimos é o primeiro passo para deixarmos de viver no automático. Nietzsche falava da inveja como uma das emoções mais mal compreendidas. Não porque seja feia, mas porque é honesta. A inveja, muitas vezes, é o desejo que não nos permitimos ter. O amigo que zomba do outro por ser livre, talvez seja o mesmo que desistiu de si. A colega que critica a ousadia de alguém, talvez ainda esteja presa ao que esperam dela. Inveja não é maldade, é saudade da versão que enterramos. E então, uma virada brutal. As pessoas não vivem suas crenças. Elas revivem suas infâncias. O homem que não ouve, provavelmente nunca foi escutado. A mulher que não se permite descansar, talvez nunca tenha aprendido que existe valor no ser, e não apenas no fazer. A pessoa que foge do afeto, que fecha a cara diante do carinho, que rejeita elogios, talvez só esteja replicando um roteiro em que amar era perigoso. Quantos de nós fomos treinados a engolir o choro, a baixar a cabeça, a pedir desculpas por existir demais? Quantos de nós, mesmo depois de décadas, ainda sentimos medo quando erramos, como se o castigo estivesse vindo? George Gurdjieff dizia: o homem precisa morrer para o que é, para nascer para o que pode ser. E essa morte simbólica começa quando paramos de agir como os fantasmas que nos criaram, quando deixamos de obedecer roteiros que nunca escrevemos, quando olhamos no espelho e dizemos: eu posso me libertar. Mas há um obstáculo. Os padrões são confissões, e nem sempre estamos prontos para ouvir o que eles dizem. A mulher que foge quando se sente amada, o homem que se esconde atrás do trabalho, aquela pessoa que vive de flertes, mas nunca se entrega. Esses comportamentos não são aleatórios, são defesas. São muros invisíveis erguidos ao redor de dores não resolvidas. Você já identificou um padrão seu que se repete como um ciclo? Algo que parece te dominar antes mesmo que perceba? Escreva. Sua percepção pode ser o gatilho de libertação de alguém que vive a mesma prisão. Nietzsche dizia que, se escutarmos com profundidade, podemos ouvir a verdade antes que ela seja dita. Mas Gurdjieff completaria: só escutamos o outro na medida em que despertamos de nós mesmos. Porque ver o outro com clareza exige coragem para se ver com compaixão. E no fim, tudo se resume a isso. Você não está apenas aprendendo a ler os outros, está reaprendendo a não se abandonar. Às vezes, a verdade não grita, ela repete. Ela repete até que você perceba que aquilo que parece personalidade é, na verdade, um pedido silencioso de socorro. Uma tentativa desesperada de não reviver uma dor antiga, mas também de não apagá-la por completo, porque apagar seria o mesmo que aceitar que ela nunca importou. Imagine um homem que nunca para, sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre produtivo. Ele chama isso de disciplina. Os outros o elogiam, mas ninguém vê que ele não consegue ficar sozinho com seus próprios pensamentos por mais de 15 minutos. Porque no silêncio, a dor começa a falar. E o que ela diz, ele não quer ouvir. Veja uma mulher que vive se doando, ajuda todo mundo, faz por todos, se antecipa, cuida, mas nunca aceita ajuda. E quando alguém pergunta: você está bem? Ela responde rápido demais: claro, sempre. Ela não entende por que sente tanto cansaço, nem por que chora escondida depois que todos dormem. Mas lá no fundo, carrega uma certeza não dita: se eu parar de fazer, talvez parem de me amar.
Essas histórias não são únicas, são retratos de uma geração inteira, de adultos que cresceram sob pressões invisíveis, elogios condicionais, afetos racionados. Hoje, em 2025, colhem as consequências de uma infância funcional, mas emocionalmente negligenciada. E é aí que a narrativa se quebra. Porque o que você chama de seu jeito talvez seja apenas o trauma domesticado. Segundo estudos recentes da Universidade de Stanford, mais de 60% das crenças centrais que moldam a identidade emocional de um adulto são formadas até os 7 anos de idade. 7 anos. Antes mesmo que você entenda o que é mundo, o mundo já disse o que esperava de você. E desde então, você tenta corresponder. Mas e se corresponder significou desaparecer de si? E se agradar significou se silenciar? E se a sua versão mais viva foi também a que mais levou broncas, rejeições ou risos de desdém? George Gurdjieff dizia que o ser humano é um conjunto de eus fragmentados e que até que esses eus sejam reconhecidos, o homem continuará reagindo como máquina. Cada padrão repetido, cada emoção descontrolada, cada sabotagem disfarçada de escolha, são partes de você tentando voltar para casa. E Nietzsche diria que o pior tipo de mentira é aquela que contamos a nós mesmos todos os dias. Você já se perguntou por que certos gatilhos te atingem tão fundo? Por que o tom de voz de alguém te incomoda mais do que a mensagem? Por que um gesto simples, como ser interrompido, pode te desestabilizar por horas? A resposta talvez esteja num dia que você já esqueceu conscientemente, mas que seu corpo nunca parou de lembrar. Há um conceito pouco conhecido chamado memória somática. É a forma como o corpo armazena traumas, mesmo quando a mente tenta apagá-los. É por isso que, diante de certas situações, você treme, sua, trava, sem saber explicar o motivo. O corpo lembra, o corpo sussurra, já estivemos aqui, e doeu. E é aí que começa a escuta profunda. A escuta que vai além das palavras, além da lógica. A escuta que lê os padrões como confissões. Porque é exatamente isso que eles são. Confissões involuntárias. Verdades em forma de hábito. Dores disfarçadas de rotina. O homem que nunca se apega não é livre. Ele é ferido. E cada novo envolvimento é um campo minado, onde ele não quer perder o controle. A mulher que prefere fazer tudo sozinha não é forte. Ela está exausta. E talvez tenha aprendido que depender de alguém é um convite ao abandono. Você consegue ver o que está por trás dos rótulos? Consegue ver o pedido escondido na rigidez de alguém? No sarcasmo, na distância, no orgulho? Nietzsche escreveu: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. E talvez ele estivesse falando dessas convicções emocionais, como a certeza de que não merecemos amor, ou de que sermos vulneráveis é perigoso, ou que o erro nos torna indignos de afeto. Essas certezas, invisíveis, enraizadas, não questionadas, moldam cada escolha, cada gesto, cada fuga. Você já percebeu isso em alguém próximo? Ou em si mesmo? Escreva. Às vezes, dar forma à percepção é o primeiro ato de liberdade. E então, uma pergunta penetra como faca. E se aquilo que você julga nos outros for exatamente o que deseja permitir em si? A inveja, quando olhada com coragem, revela desejos enterrados. A crítica, quando dissecada, aponta para feridas expostas. O desprezo, quando confrontado, revela uma carência ainda não acolhida. Gurdjieff ensinava que o caminho do despertar é radicalmente honesto. Não há transformação sem ver. Não há ver sem despir. Não há despir sem coragem. Você está pronto para olhar além da aparência? Está disposto a perceber que aquela pessoa que você não suporta talvez espelhe algo em você que ainda não foi integrado? A cura começa nesse instante. No instante em que você reconhece que tudo o que te irrita, te atrai ou te confunde, fala mais de você do que do outro.
E quando isso acontece, algo se quebra, mas também algo se abre. Porque ao ver o outro como reflexo, não ameaça, você não precisa mais competir, não precisa se defender, não precisa provar. E é nesse espaço que nasce o que Gurdjieff chamava de centro de gravidade interior. Aquele ponto silencioso dentro de você que observa tudo, sem julgar, sem negar, sem fugir. Um ponto onde o adulto se encontra com a criança, onde o passado é acolhido, não repetido, onde você para de lutar para ser alguém e começa a lembrar de quem você sempre foi. A pergunta então deixa de ser: por que o outro é assim? E passa a ser: o que em mim está pronto para ser visto agora que o mundo parou de fingir? Você já notou como, quanto mais nos aproximamos da verdade, mais o silêncio se torna denso? Não o silêncio vazio, mas aquele que pulsa. Aquele que não precisa se explicar, porque tudo já foi dito, mesmo que nenhuma palavra tenha sido pronunciada. É assim que a compreensão real começa. Não como uma explosão intelectual, mas como uma presença que se instala. Como se você finalmente parasse de lutar contra a corrente e pela primeira vez deixasse a água te carregar até o fundo, onde estão as raízes da sua dor, as raízes do seu medo, as raízes do que você ainda protege, mesmo sem saber por quê. George Gurdjieff dizia que o ser humano vive sua vida inteira no sonho de si mesmo. Ele repete papéis, se apega a máscaras, defende narrativas que herdou, não que escolheu. E essa ilusão se torna tão convincente, tão bem ensaiada, que ele acredita estar acordado. Mas não está. Está apenas se repetindo. E então, em algum ponto do caminho, algo começa a ruir. Você se pega chorando por um motivo que não entende. Sente raiva de alguém e depois percebe que aquela emoção era antiga, deslocada. Reage com intensidade e logo se pergunta: por que isso me afetou tanto? Essas rachaduras não são falhas, são convites. Convites para retornar à cena que nunca foi resolvida, para tocar o sentimento que foi ignorado, para ouvir a parte de você que ficou esperando no passado, enquanto o resto de você crescia, trabalhava, sorria, seguia. Porque a verdade é essa. A maturidade não é uma linha do tempo, é uma reconciliação. E não existe reconciliação enquanto você continuar fugindo de si mesmo. Você lembra daquela sensação de inadequação que surgiu quando alguém não te escutou com atenção? Aquele incômodo profundo quando você foi interrompido ou desvalorizado? Aquilo não é de hoje. É de quando você era criança e aprendeu que sua voz não tinha peso, que sua emoção era demais, que sua dor era exagero. E agora, toda vez que a vida toca esse ponto, você reage como se estivesse naquele mesmo lugar. Não importa que hoje você tenha 35, 47, 61, o corpo ainda se defende como se tivesse 8. A alma ainda responde com a dor original. Nietzsche dizia que as feridas mais profundas são aquelas que moldam nossa identidade. E Gurdjieff completaria: elas moldam nossa ilusão de liberdade. Achamos que escolhemos, mas estamos apenas obedecendo àquilo que foi impresso antes que tivéssemos consciência. O nome disso é condicionamento. E o caminho da libertação exige mais do que consciência. Exige presença. Presença radical, a coragem de não fugir, de ficar diante da própria dor, da própria fragilidade, da própria vergonha, sem desviar o olhar. E é aqui que muita gente para, porque esse ponto é brutal. É o ponto onde as máscaras já caíram, mas o rosto por trás delas ainda teme ser visto. É o espaço entre o velho eu que ruiu e o novo eu que ainda não nasceu. É o limbo da transformação, a zona do silêncio, a travessia. E você precisa estar inteiro para atravessar. Mas então, no meio dessa travessia, algo acontece. Você começa a enxergar as outras pessoas de forma diferente. A mulher ríspida do mercado
talvez só esteja exausta de nunca ter sido tratada com carinho. O colega que se gaba o tempo inteiro talvez esteja desesperado para provar que é suficiente. O familiar distante talvez nunca tenha aprendido a amar sem medo. E aí, algo se quebra dentro de você. Mas não é uma ruptura, é uma liberação. Você para de tomar para si o comportamento dos outros, para de reagir e começa a ver. A ver com um tipo de clareza que não julga, apenas compreende. Porque agora você sabe que por trás de cada gesto há um medo, por trás de cada defesa há uma dor, e por trás de cada padrão há uma história que nunca foi ouvida. Você não se torna melhor, se torna mais real, mais centrado, mais capaz de sustentar quem você é sem exigir que o mundo se curve. E esse é o verdadeiro poder. O poder de ver sem precisar dominar, de entender sem se dissolver, de amar sem se perder. George Gurdjieff dizia que o ser humano só se torna verdadeiramente livre quando encontra um centro de gravidade interior, algo que não se move com o aplauso, nem se quebra com a rejeição. Um centro que não depende da imagem que projetamos, mas da inteireza que conquistamos por dentro. Esse centro não vem do saber, vem do ser que enfrentou a escuridão e decidiu não fugir, do ser que abraçou a própria história, sem precisar mais se proteger dela. Você sente isso agora? Essa respiração mais profunda, essa percepção mais clara, essa parte em você que não precisa mais brigar para existir? É aqui que encerramos os conflitos. Não com respostas prontas, mas com espaço, com consciência, com a aceitação madura de que tudo o que foi teve sua razão de ser e agora pode ser integrado. Mas ainda há um passo, porque não basta ver, é preciso transformar. Transformar visão em prática, compreensão em movimento, despertar em ação. E é isso que você vai descobrir agora. Na próxima parte, vamos caminhar juntos rumo ao plano prático. Não um manual, mas um conjunto de escolhas conscientes que podem, de fato, mudar sua forma de viver, se relacionar e existir. Porque ver sem agir é o mesmo que acordar e continuar deitado. Respire fundo. Você chegou até aqui. E isso não é pouca coisa. Num mundo que ensina a correr, parar já é um ato de coragem. Num tempo que exige performance, sentir é um gesto revolucionário. E num ciclo que treina a repetição, ver-se com clareza é o primeiro passo da libertação. Mas agora, mais do que ver, é hora de viver. Porque toda verdade que não é incorporada se torna apenas mais um discurso bonito. E você não veio até aqui por frases bonitas. Você veio por mudança. Então hoje, construímos juntos um plano. Não um plano rígido, nem mágico, mas um plano de práticas reais, âncoras conscientes, ações pequenas que, repetidas com presença, criam impacto profundo. Talvez você esteja em um momento de ruptura, talvez esteja exausto de viver com um peso que nem sempre entende. Talvez carregue um vazio que nenhum sucesso preencheu. Ou talvez só queira, de uma vez por todas, sair do piloto automático e encontrar algo que seja verdadeiro. Então comece por aqui. 1. Pare de reagir. Comece a observar. Gurdjieff dizia que o ser humano comum não age, ele reage. Somos condicionados a nos defender, atacar, evitar. Mas o momento em que você observa seu impulso, sem se deixar arrastar por ele, é o instante exato em que o despertar começa. Prática. Da próxima vez que sentir raiva, frustração ou impulso de fuga, não se julgue. Apenas diga internamente: estou me observando. Isso muda tudo, porque aquele que se observa se distingue do impulso. E onde há distinção, há escolha. 2. Nomeie o que sente. Dê forma ao que dói. Grande parte do sofrimento vem do que fica encoberto. A dor que não é nomeada se transforma em tensão, em doença, em frieza. Você quer começar a curar? Dê nomes. Diga: sinto medo. Diga: sinto que fui esquecido. Diga:
Não sei lidar com esse silêncio. Falar não resolve tudo, mas abre a primeira porta. E uma porta aberta é um convite para o novo entrar. 3. Reescreva o diálogo interno. Você falaria com um amigo do jeito que fala consigo mesmo? Você se perdoaria mais rápido se fosse outra pessoa no seu lugar? A voz interna que te critica, te sabota, te diminui, provavelmente não nasceu em você. Ela foi aprendida, foi copiada de alguém e repetida até parecer sua. Hoje, você pode escolher uma nova voz, uma voz que diga: eu estou aprendendo, eu não sou um erro, eu estou em processo, eu mereço ser gentil comigo mesmo. Isso não é autoajuda rasa, é reprogramação emocional profunda e começa por decisão. 4. Faça do silêncio um hábito, não um castigo. Estamos tão acostumados a nos distrair que o silêncio nos assusta. Mas Gurdjieff ensinava: o silêncio é o lugar onde o eu real emerge. Não o eu das funções, das tarefas, das máscaras, mas o eu essencial. Experimente sentar 5 minutos por dia, sem celular, sem tarefa, sem expectativa. Apenas esteja, respire, sinta. No começo será desconfortável, mas com o tempo, esse silêncio se tornará refúgio e um dia será seu lar. 5. Observe seus padrões como pistas, não como condenações. Você não é seu ciúme, você não é sua procrastinação, você não é sua impaciência. Esses comportamentos não te definem, te informam. Eles falam de uma dor antiga, de uma crença esquecida, de um medo escondido. Prática. Em vez de se punir pelo padrão que voltou, pergunte: o que este padrão está tentando proteger em mim? Essa pergunta transforma a culpa em curiosidade. E a curiosidade é um portal para o autoconhecimento sem sofrimento. 6. Escolha um gesto de reconciliação por dia. Mande uma mensagem sincera para alguém que você afastou. Peça perdão, mesmo que seja apenas para si. Abrace alguém por um segundo a mais. Agradeça com os olhos e não só com os lábios. O mundo está carente de profundidade. Seja o ponto onde ela começa. Cada gesto é uma oração silenciosa que diz: eu decido não repetir o que me feriu. 7. Crie um espaço só seu, físico ou simbólico, para se lembrar de quem você é. Pode ser um canto da casa, uma música, uma frase, uma foto da infância. Algo que te reconecte com a parte sua que nunca foi personagem. A parte que não precisou ser aceita para ser amada e que ainda pulsa aí dentro, esperando que você a convide para viver. Agora, uma última coisa, e talvez a mais importante de todas: perdoe a si mesmo por não ter despertado antes. Você fez o melhor que podia com o que sabia, com as ferramentas que tinha, com o medo que te cercava. Agora que você vê com mais clareza, não use isso contra você. Use a favor. Use como ponto de partida. Você não precisa ser perfeito para mudar. Precisa apenas estar disponível para viver com mais verdade. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se algo dentro de você se moveu, compartilhe. Não para promover uma ideia, mas para criar conexão. Conte nos comentários qual foi o ponto que mais te alcançou. Seu relato pode ser o espelho que alguém precisava. Curta esse vídeo se ele falou com você. E se ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós. Esse espaço foi feito para quem não quer mais viver no raso, para quem busca profundidade, consciência, despertar. A jornada não termina aqui. Ela apenas começou. E agora, ela caminha com você.